Ainda estamos no começo do ano. E como é que são as suas metas aí para 2024? Será que o seu sonho é maior do que o seu bolso? Se esse é o seu caso, neste podcast a gente vai falar sobre uma modalidade que é uma velha conhecida do brasileiro, são os consórcios. E para falar sobre esse assunto, para nos atualizar e tirar muitas dúvidas, o nosso convidado de hoje é o especialista em consórcio, André Cândido. André, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Obrigado, quero agradecer o convite. Para mim é um prazer aqui vir falar do consórcio, que é um tema que vem sendo muito discutido aí, né? Hoje por causa da taxa de juros, então o consórcio vem sendo uma modalidade de compra que vem crescendo muito. E ela é uma velha conhecida do brasileiro, né, André? A gente conhecia o consórcio muito como consórcio de carro, mas aquela coisa que era quase que um investimento que você deixava ali o dinheiro quando fosse contemplado, né? E de lá para cá teve muita atualização, novas modalidades. E eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo falando por que é mais vantajoso a gente aderir a essa modalidade do que a gente optar aí por um financiamento bancário ou outra forma aí de financiar um automóvel ou algum outro bem, porque a gente vai falar de outras modalidades um pouquinho mais pra frente. Por que o consórcio ainda é mais vantajoso? Certo, a gente está vivendo um momento hoje bem parecido de quando surgiu o consórcio ali pela década de 60 ali, quando os bancos não conseguiam liberar os créditos, né, para os trabalhadores comprar os veículos. E o sistema automotivo começou a crescer muito, então os trabalhadores se juntaram, né, a fim de fazer um fundo e com isso cada um comprar um carro mês, né? E aí veio a grande pergunta, quem seria o primeiro? Daí que veio a ideia de fazer um sorteio entre eles para ser o contemplado do mês e conseguir comprar o bem. E essa lógica, ela continua até hoje, de certa maneira, né? Porque quando a gente vai ver um consórcio, e para quem não conhece um pouquinho dessa modalidade, então, por exemplo, vamos pegar aquele mais clássico, um consórcio de um carro. Certo. Então, eu escolho um carro, e aí eu entro por um X valor, e aí eu entro num grupo e eu vou pagar como se fosse uma prestação. É mais ou menos isso? Isso, a gente faz uma programação da sua compra, né? Então eu vou entender, né, o que você precisa, qual é o valor do carro que você tá querendo. Vou buscar um crédito para você, seja ele num grupo em andamento ou num grupo no início, né, informação. E você vai fazer essa compra planejada. Eu vou fazer para você o prazo que você vai querer comprar o carro, né? E você vai pagar, né, junto com os outros consorciados ali. E todo mês tem um sorteio, né? Esse sorteado ele vai lá e consegue o valor total do crédito para comprar seu bem. E aí ele compra, aí ele chega numa concessionária como se ele fosse comprar à vista. Isso, ele vai ter o poder de compra à vista. Então ele vai negociar com a loja e vai dizer para a loja que vai pagar à vista, né? Sendo que ele já tem a carta contemplada. Isso ele pode ter pago uma parcela só e ser contemplado, pode ter pago 10 parcelas, ou ele pode até mesmo antecipar esse crédito através do lance. E aí quando ele chega lá, ele pode barganhar, por exemplo, se ele, vamos colocar por uma hipótese, ele viu um carro de 80 mil. E aí ele chegou lá, não, mas esse carro eu vou comprar ele à vista, então, sei lá, de repente ele negocia um desconto, ele vai conseguir por 76, sei lá, 77 mil reais. Então, quer dizer, esse desconto já é uma grande vantagem. Né? Sim, ele tem esse poder de negociação, podendo fazer a compra do bem à vista. E uma outra diferença também, André, é que o valor da parcela é menor do que se ele fosse lá e fosse fazer um financiamento? Sim, ela é bem menor porque não tem juros, né? Então esse é o grande lance entre o consórcio e o financiamento. O grande diferencial é os juros. Hoje a gente tem uma taxa de juros aí que está bem alta, né? Então, se você for comparar com o consórcio, que é um produto que não tem juros, é só você fazer a organização, isso a gente faz junto com o cliente, programa a compra do cliente. Se for o primeiro carro, então a gente precisa programar se ele tem algum valor para dar lance de recurso próprio, se a gente vai poder usar algum valor da carta de crédito e ele pode ofertar o lance sem mesmo ter recurso no momento. Então, tem várias opções, a gente vai entender o cliente e vai buscar o produto que ele precisa. E aí a gente estava nesse bate-papo falando sobre a questão do consórcio e esse mais comum que a gente vê é o de carro. Né? Mas existem outras modalidades, como até de uma casa. A pessoa pode fazer um consórcio de uma casa, é isso? Bom, vou te dar um exemplo então de um casal de namorados aí com 18 anos pensando já em casar, ficar noivos, né? E muitas vezes esse jovem, ele entra num financiamento de 35 anos, né?
pensando que não vai pagar aluguel, mas acaba já sendo aluguel. Porque se ele for ficar preso numa dívida de 35 anos, ali ele com 20 anos vai sair com 55. No consórcio, você paga um prazo de 16 anos, né, para você quitar o seu consórcio. Isso eu estou te falando de uma forma que você não foi sorteada, que você foi até o último dia do grupo. Entendi. Né? Mas a gente consegue fazer alguns estudos, usar o FGTS como recurso para lance, usar o lance embutido e antecipar essa liberação do crédito. Uma dúvida que eu tenho, André, por exemplo, vamos supor que eu estou participando de um consórcio e dentro desse grupo eu dei um lance, vamos supor, de 5 mil. Mas teve uma outra pessoa que deu um lance maior do que o meu, 10 mil, por exemplo. Esses 5 mil eu perco? Ou ele abate? O lance ele é ofertado, né? Então o cliente pelo aplicativo tem um acesso dele e tem lá o ícone para ele clicar em dar lance. Ele clicou lá, vai escolher o lance dele. Ele está ofertando. Se o lance dele for o lance da contemplação, ele vai receber um boleto para fazer a quitação desse pagamento. Okay. Né? Agora, caso ele não tenha sido contemplado com o lance ofertado, esse valor não sai da conta dele, ele não precisa pagar nada. Tá bom? Bacana. E aí ele espera o próximo mês para ofertar o novo lance. E aí, de repente, ele pode ser que o dele vá ser efetivado. Sim, essa é a grande esperança, né? Ele tem a opção de ser sorteado, né? E também tem a opção do lance. O lance ele pode ser ofertado de uma forma fixa, que todo mundo oferta, por exemplo, 40% do valor do crédito, mais a taxa, né? Então, ele oferta 40% e todo mundo que oferta 40% participa de um sorteio. Tem o sorteio que todo mundo tem a chance igual, né? E tem o sorteio que é o lance de quem der o maior lance. Bacana. André, também, quando a gente vai pensar no financiamento de uma casa e a gente vai submeter toda aquela aprovação, a gente sabe quanto é burocrático. Hoje a Caixa é o banco que oferece um crédito mais atrativo, mas ela tem uma série de exigências também, como todos os outros bancos têm. No caso do consórcio, claro que também é necessário algum tipo de exigência de comprovação, mas é um pouco menos burocrático? Já na entrada do consórcio, o cliente já passa por uma pré-análise. Né? Então, essa pré-análise, eles já mostram para a gente a situação que o cliente se encontra, se ele está apto a participar de um grupo de consórcio ou não. Por quê? O consórcio ele depende muito dos outros participantes do grupo, né? Isso faz com que o grupo tenha mais saúde. E quando o grupo tem mais saúde, acaba tendo mais contemplados durante o mês. E isso é muito bom. Então, a Porto já faz essa análise antes, né? E o cliente entrando, ele tem essa opção de participar do sorteio, mesmo que esteja, né, no início ou no final, e com a parcela precisa estar em dia. Entendi. Por quê? A parcela estando em dia é uma forma que eles têm de dar mais chance para quem se compromete a pagar em dia. Para quem paga em atraso, ele não participou do sorteio. Então, as chances de quem paga em dia cresce também. Uma outra coisa que você deu um exemplo aí desse casal jovem de 18 anos, porque eles pagaram aí por um período e esse namoro não deu certo, né? E aí, a minha pergunta usando esse exemplo é o seguinte: quando a pessoa é contemplada, então eu sou contemplada com uma carta de crédito, por exemplo, para um imóvel. Certo. Eu necessariamente preciso comprar um imóvel, ou eu posso utilizar essa carta de crédito para alguma outra compra, aquisição, ou é específico? Ele tem que ser usado para imóvel, porém ele não precisa ser usado apenas numa casa. Você pode, por exemplo, comprar um terreno, né? Pode comprar um terreno e construir nesse terreno. Você pode reformar, você pode fazer uma piscina, você pode usar para bastante coisa. Você pode comprar 2 imóveis, ou seja, eu vou comprar uma casa de campo e uma casa de praia. Então, tá liberado também. E aí, no caso dos imóveis, eu imagino que seja por não vai ter um imóvel específico, mas assim, por um valor. Então, por exemplo, eu quero uma carta de crédito, sei lá, de R$200 mil, por exemplo. Então, é por valor que eu vou entrar no grupo. E que isso, vai ser quando a gente vai conhecer o perfil do cliente, a gente precisa fazer todas essas perguntas, né? O cliente precisa colocar pra gente todos os sonhos e os projetos dele, pra gente buscar, né? Um exemplo, uma carta de R$300 mil, ela vai ser adquirida, então ela pode comprar um imóvel de R$300 mil, ou de repente, se o imóvel for mais barato, eu posso usar 250 e 50 mil para reformar. Então tem bastante possibilidade para a gente fazer no consórcio.
André, na parte, quando a gente fala dos imóveis, que eu acho que são consórcios mais caros, né? Os mais caros eu imagino que tem é na parte do imóvel. E aí a gente consegue aplicar essa mesma fórmula do veículo, de dizer o seguinte, olha, mas você vai pagar sem juros, só com uma taxa administrativa. A conta é a mesma ou não? A conta é a mesma e, na minha opinião, é muito justa, né? Simplesmente todo mundo pagando uma parcela e precisa ter alguém para administrar esse fundo e fazer os sorteios. Então, essa é a taxa que a Porto cobra. Hoje, a taxa da Porto é uma das menores, está em torno de 15%. Então, se você colocar um crédito de 100 mil, né, mais 15%, 115 mil é o valor total que você vai pagar. Né? E o crédito, o consórcio, quanto mais longo ele for, menor a parcela. Então, por exemplo, se a gente fizer essa conta, que eu achei bem interessante, então, se a gente fosse fazer um comparativo de eu financiar 100 mil em qualquer outra instituição financeira, eu iria pagar... praticamente o dobro do valor que você está recebendo. Qual que é a diferença? No financiamento, você acaba pagando para ter o dinheiro na hora. No consórcio, você programa, não paga juros e faz uma compra consciente. Entendi. Então acaba sendo, eu acho que vai muito de encontro com o desenvolvimento também, né? De um trabalho social, porque você levar essa informação que o cliente pode comprar a sua casa, né? Realizar o seu sonho mesmo, sem ter que passar por um financiamento, apenas se planejando e pagando uma parcela pequena durante o mês, é possível, né? Muita gente ainda não conhece, né? Ou muita gente comprou de forma errada o consórcio. Muitos bancos ofereciam crédito, né? Mas eu falava para o cliente fazer um consórcio, o cliente acabava fazendo, mas depois via que, não quero mais. Não, a gente não faz isso, a gente vai buscar o perfil do cliente para entender realmente qual que é o sonho do cliente, para a gente tentar ajudar ele com essa modalidade de compra sem juros. E agora a gente, uma novidade, pelo menos para mim, gente, é novidade, porque eu não sabia disso, a gente está acostumado a lidar aí com os consórcios de carro, moto, veículo, até imóvel agora, que também para mim de certa maneira é uma modalidade. Mas você sabia que você pode entrar em consórcios até de cirurgia plástica? E é isso mesmo, André, queria que você explicasse como é que funciona isso e por quê, né? Porque é um mercado muito, que a gente sabe que é um mercado super aquecido no nosso país, né? O Brasil é o líder aí em cirurgias plásticas e entrou aí na modalidade de consórcio também. Pois é, a cirurgia plástica, silicone, bariátrica, viagens, festa de casamento. Até festa de casamento? Festa de casamento. Faz consórcio? Tudo é possível com o consórcio, desde que o cliente tenha esse planejamento, né? O brasileiro, eu costumo falar que a gente procura cliente, é fácil de encontrar o cliente. O cliente precisa entender que hoje, no Brasil, pagar juros acaba atrasando todo o seu planejamento. É verdade. Então, e durante um financiamento de 35 anos, por exemplo, no imóvel, pode acontecer várias coisas, né? E fora a desvalorização do imóvel, né? É verdade. No consórcio, isso não acontece. Quando você contrata um consórcio, uma carta de crédito, enquanto você não for contemplado, seu crédito está sendo atualizado para ele não ficar defasado. Então, quem é contemplado no primeiro mês, né, recebe o crédito. Quem for no último mês também precisa ter o mesmo poder de compra de quem recebeu no primeiro mês. Por isso ele tem uma atualização pelo IPCA ou INCC, então o crédito vai estar sempre atualizado, não vai ficar defasado. E quando o cliente for contemplado também, ele não... eu não quero comprar agora o imóvel, eu vou esperar, eu vou casar daqui 3 anos. Esse período que o crédito está lá contemplado para o cliente, ele também fica rendendo. Entendi. Então a Porto vai lá e aplica esse dinheiro, esse valor do crédito, e esse rendimento volta para o cliente. Quando ele for fazer o uso do crédito dele, ele vai ter a correção de toda essa aplicação também. Olha que bacana. E só uma dúvida que eu tive agora, por exemplo, no caso de um crédito do carro, então tem a carta de crédito, a pessoa vai lá lá e vai retirar o carro. Lá na loja. Na loja. Né? E nesse caso desses outros que a gente citou, por exemplo, de cirurgias, ou depois a pessoa ela tá com aquela carta de crédito, ela foi contemplada para fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Certo. Ela precisa comprovar depois que ela fez essa cirurgia, ou seja, ela tá com a carta de crédito, vamos supor, de 15 mil reais. Eu fui contemplada para fazer uma cirurgia plástica. Certo. E aí eu vou pagar à vista, enfim, com toda aquela negociação, e depois eu preciso comprovar que eu usei para aquilo? Na verdade, quando você vai fazer, entregar os documentos para o uso do crédito,
eles vão pedir também o laudo do médico dizendo que você vai precisar fazer essa cirurgia, que a cirurgia vai ser marcada, né, para a data que eles também forem disponibilizar o crédito, e também a empresa, né, ou seja, a clínica vai emitir uma nota dizendo que o serviço foi feito. Entendi. Então é simples também, não é nada, é muito mais burocrático, não, é só para comprovar que aquilo foi feito. É bem simples, a gente também vai estar junto com o cliente para fazer esse auxílio, tanto para mexer no aplicativo, para dar lance, para pós-contemplação também, envio de documentos, então a gente vai estar sempre ao lado do cliente para auxiliar. E só lembrando, né, a gente está falando muito do automóvel, falando do imóvel também, mas a gente tem, por exemplo, motos, né? A gente vê hoje adolescentes aí que tem saindo com a sua CNH nova, né, com 18 anos, sonhando em ter, por exemplo, uma moto. Uhum. E hoje você pode ter um consórcio de uma moto pagando parcelas aí de R$200 por mês, R$250, vai depender muito do sonho, né, do tamanho do sonho desse cliente. É verdade. E só pra gente também voltar a falar um pouquinho, né, de investimento, que é um assunto que a gente gosta de trabalhar bastante aqui no podcast, que é fazer conta, né? Particularmente eu não sou muito boa, por isso que a gente chama especialistas como o André. Hoje no Brasil a gente tem algumas modalidades, como por exemplo a questão do financiamento do carro, e agora também muito a questão do aluguel de carros. Ainda assim o consórcio ainda está no topo aí das vantagens? Eu acredito que sim. Eu acho que o perfil do cliente é que vai definir, né? A gente está trabalhando para entender o perfil e buscar o produto. Se o produto dele for o financiamento e não for o consórcio, nós mesmos vamos orientá-lo a procurar o financiamento. Uhum. Então, a nossa missão como um consultor é entender o que você precisa e te oferecer o produto certo, né? Claro, tem um cliente para o consórcio, tem um cliente para o financiamento, tem um cliente para o carro de aluguel. Eu acho que tem todos os perfis, né? Então, a gente está aqui para entender e trazer uma consultoria personalizada. E o que é mais interessante também, a gente, além dessa personalização, para as pessoas verem também, trabalhar e procurar também, empresas também de confiança, né? Porque mexer com o dinheiro da gente, a gente já sabe que é uma coisa muito delicada, né? Um dinheiro tão suado que a gente quer investir, aí tem o nosso sonho, né, na parada, que aí acho que é o principal, né? Com certeza, a gente que está no comercial, a gente está aí na rua, né, conversando com o cliente, a gente vê muita gente oferecendo o consórcio de uma forma errada. Uhum. Né? Hoje eu fiz questão de trazer aqui o nosso troféu, que nós batemos um recorde lá no escritório, né? Com mais de 10 milhões de créditos vendidos, né? Então recebemos o troféu da Porto, temos a Porto como nosso principal parceiro, somos corretores habilitados, então a gente está com total condições de acompanhar o cliente, trazendo sempre as novidades, informando, oferecendo e deixando a decisão sempre para o cliente. Ai, que bacana. E, gente, se você quer saber mais conteúdo como esse, né, eu vou deixar aqui o Instagram do André, tem o Instagram da AM Seguros, né? Você pode entrar lá, AM Seguros Oficial pelo Instagram, ou então no próprio Instagram do André, que é André Cândido 10. Você também pode entrar lá, obter mais informações sobre esse universo do consórcio, que é muito interessante, principalmente você que está interessado em comprar um bem, de repente realizar um sonho, esse do seu casamento, cirurgia ou outra coisa que você queira fazer, uma viagem, eu achei também espetacular, de repente está planejando aí uma viagem dos 15 anos dos seus filhos, ou então comemorando os 10 anos aí de casamento, vamos colocar uma data assim mais marcante, também pode financiar a viagem, né, André? Chegou a hora de realizar o sonho. Eu quero deixar um convite para vocês também, para ajudar não só vocês que estão com dúvida, mas para chegar mais longe, cada vez mais essa informação, dizer que o consórcio é possível, o consórcio é para todos os clientes, para todo mundo, para você que quer pagar uma parcela baixa, quer realizar o seu sonho, deixa a gente conhecer o seu perfil. Entra lá no nosso Instagram, lá vai ter bastante vídeos, a gente coloca bastante vídeo explicativo, falando de lance lá, algumas experiências de clientes. Então fica o convite para vocês curtirem a nossa página. Tá ótimo, André, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Pessoal, você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com o André Cândido, ele que é especialista em consórcio, e a gente bateu um papo falando sobre esse universo aí, dessa modalidade de compra, que vem trazendo bastante vantagens, e a gente viu que não é só com carro, com moto, mas você pode fazer uma cirurgia plástica, uma viagem, adquirir aí algum outro bem, é só você entrar em contato com eles vão fazer uma análise de perfil, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar o seu sonho
fazer o seu sonho virar realidade ainda em 2024. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e deixa aqui o seu comentário que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.